quase li errado. Ia pular um capítulo inteiro, porque achei que já tinha lido 15, mas ainda estou no 15. Já ia botar 16. 16, desculpa. Hoje eu estou um pouco melancólica e não se assuste se eu chorar. Eu sou meio chorona. É porque é difícil. Nem tudo na vida é água e é fácil, mas não é assim mesmo. Se eu tivesse os problemas que o pai tem para resgatar o mundo, aí eu saberia o que é difícil. Mas estou falando das dificuldades humanas, né? Não para os filhos poderosos de Deus. Vamos lá orar. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Bondoso Jesus, ouvir vossas palavras, entender vosso sofrimento, entender que há 2000 anos atrás ninguém te ouviu. Até os vossos discípulos não tinham fé que o Senhor era realmente o Filho de Deus só depois da crucificação. O Senhor passou os momentos mais difíceis da sua vida, onde só tinha o Pai Celestial para conversar. Sabemos que isso aconteceu coisas, isso o Senhor diz em vossas palavras. E pergunta, crê mesmo em mim? E a gente vai ver que o Senhor disse que eles iam se dispensar. Mas mesmo assim, por amor que Ele tinha lhe dedicado em vida, mesmo sem compreender muito, mesmo sem ter os estudos da Bíblia, eles conseguiram, Pai, sobreviver àquele teste e continuar espalhando a vossa verdade e a verdade de Cristo, para que acontecesse a segunda vinda e o Messias fosse de novo enviado numa linhagem preparada, num povo preparado, como disse a parábola da vinha. Bondoso Jesus, por favor, abra a mente e o coração das pessoas para que ela escute vossas palavras, não o que eu estou falando, Pai, mas as vossas palavras legítimas que está na Bíblia, e possa ter dentro do coração e da alma e do espírito. Só há um jeito da gente voltar para vós, guardando a vossa palavra, que significa praticando ela. E não é fácil, Senhor, praticar vossas palavras todos os dias. Nós viemos de uma linhagem de mais de 6.000 anos bíblicos e muito mais histórico, para se nos livrar de todas as amarras dos nossos antepassados, dos perseguidores, dos espíritos imundos. Nós temos que estar com convicção de vencer um dia de cada vez, como faz os alcoólatras, como faz o povo da amada. Porque sabemos, Pai, que se nós não vencermos a nós mesmos, não conseguiríamos vencer e nem ajudar ninguém. Nós sabemos que somos só um pontinho de areia nessa imensidão de missão que o Senhor tem pelo mundo. Nós sabemos que tem pessoas trabalhando dia e noite, com avinco, com a certeza de não querer aparecer, mas querer que o Senhor apareça, que o Senhor entenda que eles estão trabalhando por amor a vós, por amor à fé que tinha em Jesus, por amor de encontrar o Senhor da segunda vinda, o terceiro Adão e a terceira Eva, e que nós estamos vivendo nessa era, Senhor. Eu vos imploro, nos dá inteligência espiritual para passar vossas palavras de acordo com vossa vontade, e nos dá força para nos vencer cada dia, dentro, fora, no nosso ambiente, Senhor. E te peço que tenha misericórdia das pessoas que julgam demais. Te peço que o Senhor possa nos dar ainda, apesar da idade, sabedoria para lidar com as pessoas e nos olhar nos espelhos e lidar conosco mesmo. Entrego esse dia em vossas mãos, te peço bênção para o mundo, para a pátria dos peregrinos que fundaram sobre vossa fé e vossa religião, os Estados Unidos, que eles possam voltar como anjo vosso e trabalhar com esse povo para levantar em cada nação que o Senhor recuperou pelo poder dos verdadeiros pais. Que o Senhor possa estar na Coreia do Norte e do Sul, para que ela se una, para que essa barreira entre os irmãos possa acabar, para que eles possam, Pai, viver dentro de vossa providência pelo que está predito por vós. Esteja aqui no Brasil, Senhor. Tenha misericórdia da nossa nação. Esteja com nossas autoridades, levando ela de volta, Pai, aquela maneira que eles eram, para que os anjos da guarda dele o ilumine, dê consciência, abra o coração e a mente, que eles não estão lá porque alguém o chantageou, botou, comprou. Eles estão lá porque, por um método ou outro, vós os colocasse ali para a defesa do povo dessa nação e da pátria brasileira. Toma posse deles, da família dele, os protege, para que eles voltem, Pai, no caminho certo, pela missão grandiosa que eles
receberam de estar como autoridade, representando todo um povo, toda uma nação. Esteja com os três poderes, despertam ele. Coloca anjo da guarda e liberta o Brasil do jugo desigual, Senhor. Esteja também com nossas forças armadas, todas elas, desde o federal, todas as federais, todas as estaduais e as municipais, guiando e dando luz para que elas façam o que é justo, correto e dentro da lei. Por favor, esteja com todas as pessoas e com as mães para que despertem para proteger os bebês, as crianças, os adolescentes e os jovens. Por favor, proteja essas crianças, Pai Celestiais, para que elas não caiam mais nas agarras de Satanás e elas não possam mais ser sacrificadas em prol de um ideal satânico. E que as pessoas não pensem que vão ter vida eterna, porque a vida eterna é feita no espírito e não na carne. Você pode prolongar a vida física e depois se arrepender de prolongar. Então que o Senhor tome posse da mente dessas pessoas e as desperte. E por último, esteja aqui com todos os que vão assistir. Que eles possam, como nós, aprendermos mais sobre a vossa vontade e que possa receber vossas palavras, a palavra de Jesus, o Cristo da primeira vinda, o primeiro Adão, porque o segundo Adão, porque o primeiro falhou, entregando toda a vossa providência e toda a herança que ele ganharam nas três bênçãos, entregaram a Satanás. Por isso que Satanás diz, eu dou porque eu recebi. Ele recebeu através de Adão e Eva toda a vossa criação e teve feito miséria, destruindo os animais, como Paulo diz, que eles sofrem como dores de parto, aguardando a adoção dos filhos de Deus. Que nós possamos nos tornar cada dia mais vosso filho. Eu te peço que abençoe as pessoas que estão aqui com vossa palavra e que elas e nós guardemos a vossa palavra no nosso dia a dia. A palavra também do Senhor da segunda vinda, para que possamos nos tornar melhor a cada dia. Por favor, nos deixe pessoas capazes para barrar o mal e realizar o bem. Nos deixe pessoas capazes para proteger nossa casa, nossa família, nosso ambiente das invasões, Pai, que constantemente vamos sofrer por estar tentando ficar na linha certa convosco. E, por favor, proteja as pessoas aqui e, através dela, os filhos e os parentes, Pai. Nossa descendência esteja em vossa mão, na mão dos herdeiros pais, dos pais celestiais e de Jesus, que é o protetor direto da América Latina e do Brasil. Peço que abençoe e que nos dê a condição de ler vossas palavras, mesmo sentindo uma tristeza muito grande com tudo o que aconteceu com Jesus e que o mundo até hoje não compreende, meu Pai. Então, por favor, perdoe, porque também muita gente ainda não sabe o que faz. Te peço que abençoe e nos permita ler vossas palavras com toda a sinceridade, com todo o entendimento que o Senhor possa nos dar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Está se aproximando a parte triste, né? Eu leio 100 vezes eu fico assim. E a gente, assim, quando a gente está fazendo coisas públicas ou tentando ajudar alguém, a gente sempre paga um preço. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, José. Boa noite, minha irmã. Então, a gente está vivendo em plena segunda vinda. Boa noite, pastora Genilda. Então, vivendo na segunda vinda de Cristo. E as pessoas ainda não entendem a primeira vinda, o sofrimento, a dor que foi causada no coração dos pais celestiais, no coração de Jesus. Então, vamos lá, né? Vamos, a gente já leu, já orou. Então, vamos ler. Bimpe, desculpe, eu vou ficar com o nariz de palhaço mesmo. A gente vai ler João 15. E Jesus começa em João 15, capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. O lavrador faz o quê? O lavrador é aquele que prepara a terra, que aduba, que deixa ela toda pronta para que as flores, os frutos nasçam. Então, Deus preparou para Jesus toda a linhagem dele, desde depois da queda, até preparar na tribo de Davi, com Judá, passou por muita gente, né? Jesus não veio da linhagem de José, que é bem famoso. Jesus deixou José se destacar para Satanás não querer destruir a linhagem de Jesus, que veio de Judá, do irmão, do filho de Lia, e eu acho que era o quinto irmão, o quarto irmão. Depois eu olho e me perdoe, agora eu não lembro. Mas ele veio de Judá. Muitas vezes Deus deixa pessoas passarem despercebidas e você pode pensar que você não é nada por isso, mas ele está lhe poupando porque tem alguma missão.
Então, foi isso que aconteceu com Judá. Ele ficou lá, quietinho, deu a descendência de Jesus, passou despercebido, né? Mas, no entanto, foi nessa descendência que veio o nosso Jesus, nosso Cristo, da primeira vinda. Então, ele é o lavrador, que é Deus, preparou tudo isso. Não oculta o mundo, né? Não tem história de Judá, tem história de José. E essa é a linhagem de Jesus. Então, ele realmente é a videira, a árvore de vida, videira, né? Vida. E ele pode dar frutos que somos aquelas pessoas que acreditamos e praticamos a palavra de Deus que veio através de Jesus, ok? Toda vara, eu tenho umas bíblias que dei galho, né? Toda vara em mim, que estiver nele, dará fruto. Atirar e limpa toda aquela que dê fruto para que dê mais fruto. Ou seja, como é que a gente limpa? A gente se limpa como? Aí chega lá em Paulo, a gente vai compreender, tornando incorruptível. Quando é que a gente torna incorruptível? Quando nós praticamos de coração e mente aberta as palavras do Messias. Vós estáis limpo pela palavra que eu tenho dito, tá vendo? Então Jesus diz, vós está limpo pelas palavras que eu tenho dito. E realmente nós não limpamos. Quando nós ouvimos a palavra do Messias, na época de Jesus, do primeiro Adão, agora o terceiro Adão e a terceira Eva, e praticamos essa palavra. Mestre, é fácil? Não. É o que está em Apocalipse. É muito lindo, muito maravilhoso na boca. Mas quando entra dentro da gente que tem que praticar, você é seguido, é perseguido, né? E se você está fazendo bem, aí é que você é perseguido mesmo. Se tem uma missão grande, nossa Senhora. Tem um pastor que sofre perseguição, um filho de Deus, porque a missão é grande. Na vez, eles estão fazendo o mesmo papel que os sacerdotes levitas e os fariseus, né, que eram os sacerdotes, e os levitas e os escribas fizeram, perseguiram Jesus por inveja, para que as pessoas não pudessem acreditar nele. Isso é muito triste, né? Porque não é o que o Pai Celeste quer de cada um de nós. Vamos voltar para a leitura. Estando em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, na árvore que tem vida. E assim também vós, se não estiver em mim, porque Jesus tinha vida espiritual em abundância, ele era física e espiritualmente perfeito. Eu sou a videira, vós sois as varas, quem está em mim e eu nele em Deus. Esse dará fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A gente não pode fazer nada agora também na segunda vinda do Messias, se nós não estivermos com ele praticando a palavra dele. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colher e lançará no fogo e arde. O julgamento, né? Lembrando que fogo são palavras, né? Pelo Tiago, quando chegar em Tiago eu explico mais. Né? Jesus disse, eu vim pôr fogo na terra como queria que estivesse ardendo, mas Jesus não era dragão. Ele queria que as pessoas estivessem praticando Moisés. Se tivesse pelo menos praticado Moisés, respeitava as profecias de Moisés e aceitava Jesus. Né? E ele veio dar boa nova, mas ninguém ardeu daquela paixão, arder no sentimento de amor por Deus, por Cristo e praticar. E ele diz, né, que vai ser lançado no fogo. Qual é a coisa pior de que você ser julgado pelo seu conhecimento, sabendo todos os dias o tormento que você causou no coração de Deus e os prejuízos que deu no caminho da segunda vinda do Messias? Se tiver alguma dúvida, eu vou botar até o celular, porque se vocês me chamarem, eu vejo. Ninguém nunca me chama, todo mundo entende. É bom, né? Eu acho. Pronto, tá aqui. Opa, se alguém entrar e me chamar, eu vejo. Então, a gente tem que pensar todos os dias sobre esse assunto, preocupar-se com esse assunto, certo? Se estamos dentro, se estamos ardendo em chama de amor por Deus e praticando as palavras dele. Ele diz, e vós estando em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirem tudo o que quiseres e será feito. Aí todo mundo acha que pode, só vai funcionar, receber, se eu estiver praticando os ensinamentos do Messias, se eu estiver vivendo tudo o que ele ensina, certo?
Nisto é glorificado meu Pai. Por quê? Eu estou praticando, eu posso receber bênção. Eu estou praticando, eu posso ser abençoado, protegido e proteger alguém, posso interceder por alguém, se eu realmente estiver fazendo a vontade dos Pais Celestiais, certo? Nisto, nisto meu Pai é glorificado desde muito fruto. Fruto é da vida das outras pessoas, né? E sereis os meus discípulos. Se você der fruto, se você espalhar, você conseguir pessoas, você é meu seguidor verdadeiro, você é meu e está encaixado em mim como meu discípulo. O discípulo não é maior do que o mestre, né? Ele vai dizer aqui. Então nós temos que lembrar sempre que nós não somos grandes. Grandes é os pais celestiais, os verdadeiros pais, como também Jesus. Como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós, e permanecei no meu amor, ou seja, permanecei na minha disciplina, no que eu ensinei, no que eu tenho dito. Se guardares, olha aqui, bem claro, se guardares os meus mandamentos, permanecerei em meu amor. Ou seja, Deus só pode amar o que está dentro da providência de Deus, centralizado na verdade, nos princípios, nos ensinamentos. Não adianta eu dizer, eu sou de tal lugar, eu pertenço a tal lugar, e eu não cumpro as leis e a regra daquele lugar. Então eu digo, eu sou da comunidade sagrada dos Pais Celestiais. Estamos em missão de MTC, Missão Tribal Celestial. E eu tento todos os dias me encaixar nessa daí, guardar os mandamentos dos verdadeiros pais, que é o desejo de Jesus. Ok? Então, se permanecer guardando os mandamentos, receberá o amor. E o amor vem o quê? As bonâncias. Né? Ontem, eu acho que foi ontem, a G falou, a pastora Genilda, carinhosamente G, ela falou que, nossa, falou, acho que foi ontem, gente, me desculpa, minha cabeça está muito cansada. Ela falou assim, nossa, tem recebido tanta bênção, mestre, é tanta coisa, o tempo está correndo tanto e a gente não tem tempo, mas tem muitas coisas ainda acontecendo, mas Deus tem abençoado muito. Por quê? Porque onde ela está, na igreja do pastor Inohan, eles estão lutando todos os dias. Né? Não quer dizer que sejam perfeitos, mas estão caminhando. Né? O pastor está em um nível bem mais superior. Mas nós estamos dizendo assim, mas estão caminhando dentro dos princípios dos verdadeiros pais. Dentro do princípio do terceiro Adão e da terceira Eva. Então, quando você está lutando, Deus já vai lhe dando recompensa. Você vai ter problema, vai ter aborrecimento? Vai. Jesus disse, né? Aqui embaixo a gente vai ver. Mas se você está conectado com Ele, é o povo fechando as portas e Ele arrebentando os portões. Não é abrindo janela, não. É arrebentando os ferrolhos, como Jesus fez no inferno. Vamos lá. Tenho-vos dito isso para que meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que amais uns aos outros como eu vos amei. Gente, parece um mandamento simples. Vamos analisar o mandamento de Jesus? Vamos pensar o seguinte. Eu amo, vamos dizer, a Josiane Analceto. É nome, minha irmã, eu sou dilexa. Para ler, às vezes dá problema. Sou ali, minha irmã, seja bem-vinda. Sou filha espiritual e irmãzinha do coração. Viu? Então, vamos dizer, eu aqui que eu conheço mais, eu amo a Sueli. Aí o Jesus quer que eu ame ela. Mas se eu amo, que eu ame como Jesus me ama, né? Amai-vos aos outros. Se eu amo, eu não vou maltratá-la, eu não vou falar falso testemunho, eu não vou roubá-la, eu não vou matá-la, porque eu não quero que me mate, que fale mal de mim. Eu não quero ninguém falando mal de mim, dizendo coisa que eu não fiz, me acusando de coisa que eu não faço, dizendo mau testemunho, tirando os meus méritos, tirando minhas coisas, tirando os meus bens. Então, amar o outro engloba todos os mandamentos. Todos, não um, todos. Porque está lá em Mateus 7 e 12. Tudo que quer que os outros façam, fazer ele primeiro. Então, se eu tenho que amar todos os meus irmãos como a mim mesmo, eu tenho que ter cuidado com meu irmão. Como eu gosto que as pessoas possam ter cuidado em não machucar o coração do irmão, que é contra a Constituição dos céus. Então, amar uns aos outros como eu te amei é muito mais do que uma frase, é uma profundidade da lei de Deus. É a gente colocar em prática aquilo que a gente quer que os outros façam com a gente. É amar, é respeito, é dignidade, não falsidade, não roubo, não nada que tenha a ver com Satanás. Então, amar o outro
é uma responsabilidade muito grande. E para a gente amar, a gente tem que estar internamente mais limpo, certo? Internamente mais. Eu ia botar um versículo aqui e esqueci completamente, acredita? Eu sempre boto, né? Mas quando eu comecei a ler e ficou aí. E deixa eu ver. Ai, ai. Aqui. Eu vou só completar porque todo mundo está acostumado a botar e eu ler as coisas quando Jesus está sofrendo é muito difícil. Para mim é muito difícil. João 15. E eu quase 15, 7, se estiver em mim. Deixa eu ver, eu acho que eu comi alguma letra aqui. Só comi o número 7. Normal para quem é dislexo. 7 e 15, pronto. Então assim, vamos voltar. Vou voltar a ler. Deu para entender como é complexo e profundo amar, como Jesus cita aqui. Ele diz, eu vos... Cadê? Como meu Pai me amou, também eu vos amei, e vós permanecerá em meu amor. Aí ele diz, né, que ele pede para amar. Um mandamento vos deu, que amai-vos uns aos outros. Aí ele fala isso aqui embaixo. Então ele diz, se fizer isso, verdadeiramente serás meus discípulos, se manter a palavra, né? E se amar. Como o Pai me amou, se guardar os meus mandamentos, permanecerei em meu amor e mesmo no modo que eu tenho guardado o mandamento de meu Pai, permanecerei no amor, no seu amor. Ou seja, se a gente ama o Messias, se a gente entende, a gente vai querer praticar os ensinamentos dele, porque acredita que tudo que ele diz é verdadeiro. E ele fez isso porque ele já recebeu do Pai Celeste. Então a gente vai permanecer nele, como Jesus disse, você em mim, eu em vós. Através de Jesus, nós nos aproximando mais dos Pais Celestiais, mais da qualificação do Filho de Deus. O pastor Neuhan já está qualificado. Tenho-vos dito isso para que meu gozo permaneça em vós e vosso gozo seja completo. O que é gozo? É alegria, plenitude, né? Certo? E glorificação, né? Seja completo. O meu mandamento é este, que amai uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior que este, que dá a vida pelos seus amigos. Jesus fez isso, até pelos amigos que ele não conhecia. Porque quando a gente chegar lá em João 17, daqui a mais um dia, 2 dias eu acho, a gente vai perceber que ele fez isso, ele orou por nós, tá bom? Então ninguém tem mais amor do que aquele que sacrifica a sua vida. Ele deu a vida, a segunda vinda não vai poder dar, porque até tem o fundamento de Jesus, ele vem para realizar, estabelecer o reino do céu na terra, e ele só pode estabelecer com as pessoas, por isso que Jesus não pôde estabelecer, porque não deixaram ele chegar na segunda vinda, e não tinha pessoas verdadeiramente que o compreendessem e arriscassem a própria vida por ele. Já vos não chamo de servo, gente, ninguém é servo de Deus mais, presta atenção. Tá? E na outra parte ele chama que nós temos que ser filho para ter herança. Ele nos bota como um amigo, mas ele induz que na segunda vida nós nos tornaremos filhos de Deus, então podemos herdar as bênçãos dos céus e as bonâncias do céu. Porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas tendo-vos chamado de amigo, porque tudo quanto ouve de meu pai eu tenho feito conhecer. Então ele estava ensinando particularmente ali naquele momento, não era multidão, era só os discípulos. Certo? Não me escolhesse a vós a mim. Isso o Pai Mundo também diz. Nosso Pai Celestiais determina no momento de nosso nascimento que nós vamos seguir o Messias. Por quê? Porque ele sabe pelos métodos dos nossos antepassados. Mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que tenha vida e ter fruto. E vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires, ao Pai vos lhe concederá. Gente, se nós mantemos o mandamento do Messias, do Senhor da segunda vinda, que o povo não fez da primeira, nós podemos ter tudo e Deus nos concede as bênçãos. Se nós estivermos praticando, nos esforçando para nos manter nessa posição de seguir e nos tornar cada dia mais com o DNA do Pai Celestiais através do Messias. Se o mundo vos odeia, saber que primeiro a vós me odiou primeiro. Se o mundo te odeia a vós primeiro, saber que me odiou
Primeiro, o povo odiou os discípulos de Jesus porque ele era um discípulo de Jesus. Na segunda vinda, no início, também vai acontecer isso, porque Jesus preveu, quando vier o Filho do Homem controlar a fé na terra, ele vai ser perseguido e rejeitado por essa geração, pela geração que o Messias vinha, certo? Se vos fosse do mundo, o mundo amaria. Agora olhe bem aqui, ó. Presta atenção. Presta atenção no que Jesus vai dizer, porque eu já expliquei quando Jesus disse, meu reino não é desse mundo. Lembrando que Satanás na tentação confessou que o mundo é dele porque ele recebeu de Adão e Eva. E também podemos ver o seguinte, que ele diz isso aqui e diz lá também, o Deus desse mundo, o príncipe desse mundo, entendeu? Ou seja, Satanás tomou posse quando ele tomou os filhos de Deus que continha as 3 bênçãos, que recebeu que Deus não toma nada. Deus jamais toma nada que ele dá. Então, quando ele deu as 3 bênçãos para Adão e Eva, e eles se uniram a Satanás, e Eva teve contatos e sonhos. Isso é bem profundo, mas dá para entender assim, com relações com Satanás. Então, ela traiu a Deus e passou todas as 3 bênçãos para Satanás. Por isso que ele tinha domínio sobre tudo. Aí Jesus diz assim, ó, se fosses do mundo, o mundo amaria o que era o seu. Ou seja, se você estivesse farrando, bebendo, se prostituindo, dançando, falando mal dos outros, matando, roubando, Satanás estaria de boa com você, você nem sofria. Mas, porque não sois do mundo de Satanás, porque o mundo de Deus ainda vai ser estabelecido, antes eu vos escolhi do mundo. Ele tirou ele do mundo para o mundo que estava sendo preparado, físico e espiritualmente, para realizar o reino dos céus. Por isso é que o mundo te odeia. Nós não somos, nós vivemos num mundo paralelo, dentro do mundo, mas servindo a verdade dos pais celestiais, dos verdadeiros pais. Aquilo que Jesus quis tanto ensinar há mais de 2000 anos atrás. Ok? Lembrai-vos da palavra que eu vos tenho dito. Não é o servo maior que o Senhor. E se a mim me perseguiram, também vos perseguirá a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a sua. Ou seja, eles vão lhe perseguir, mas se você guardar, praticar a minha palavra, todo aquilo que ele passaria para o futuro, nós guardaria. Nós reconhecemos Jesus como Filho de Deus, como Cristo, e que ele veio e deu a vida para abrir a segunda vinda e preparar a linhagem para a segunda vinda. Nós acreditamos nisso. Nisso nós estamos guardados, porque nós acreditamos e desde sempre tentamos praticar o que Jesus ensina. Mesmo para chegar agora onde a gente está chegando, na segunda vinda do Messias. Mas tudo isso vos farão por causa de meu nome, perseguir e matar todos os discípulos, né? Porque não conhece aquele que me viu, ou seja, eles não conheceram Jesus, não puderam conhecer verdadeiramente Deus, porque Deus enviou Jesus e eles renegaram. Quando você renega o Filho, você renega ao Pai. Aí ele disse, se eu entre eles não fizesse tais obras, milagres, coisa nenhum outro tem feito, não teria pecado. Quer dizer, ele fez tudo e provou que ele era o Messias pela palavra e pelas obras. Então, se Jesus não tivesse feito nada para provar, as pessoas que acusarão por ignorância. Mas ele diz, mas agora virão e me odiarão, a mim e meu Pai. Ou seja, eles terão pecado pela morte do Filho de Deus. Mas é para que se cumpra a palavra escrita na lei de Moisés. Na lei, ele diz aqui, odiaram-me sem causa. Não tinha motivo, não tinha causa para odiar Jesus. Além de odiar Jesus, eles machucaram o coração do Pai quando crucificaram o Filho de Deus. E aí Jesus fala, mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim e vos também testificará, pois estiveste comigo desde o princípio. Ou seja, quando o Messias vier, e Jesus está dizendo aqui que ele vai enviar, ou seja, ele vai preparar a descendência da segunda vinda, ele vai preparar a linhagem da segunda vinda. E o Messias vai falar de Jesus. Ele vai explicar como chegou até ele, como foi a herança, qual foi as dificuldades, qual foi os problemas acontecidos na queda e como Deus trabalhou para enviar o segundo Adão e como trabalhou aí Jesus, que Jesus deixou todas as dicas, todas as palavras para a gente compreender a vinda do Messias, da segunda vinda, o terceiro Adão e a terceira Eva. Então esse é o versículo de hoje. Eu quero dizer, está tudo aqui. Se não compreender, pergunte. Se não compreender, pergunte diretamente a Jesus.
Mas está tudo aqui. As palavras de Jesus nesse momento eram sofridas. Ele já sabia que ia passar na crucificação, que não tinha mais o que fazer, porque não tinha verdadeiramente ninguém que acreditasse ou se sacrificasse por ele. Né? Pedro disse que ia ficar e ele perguntou, tu vais, Pedro? Tu vais ficar? E depois disse que eles iam se dispensar. E realmente, na crucificação, Jesus esteve sozinho. Todos eles estavam distantes. Então, por favor, não abandone o ideal do Pai. E quando encontrar o Senhor da segunda vinda, o terceiro Adão e terceira Eva, estude, não julgue. Vá atrás da palavra de Jesus. Eu, com 14 anos, Jesus falou comigo. Eu tenho certeza que Ele pode falar com qualquer pessoa. Porque eu não sou melhor do que ninguém. E se a gente encontra Cristo, a gente está propício, em abundância, de encontrar o Senhor da segunda vinda. Se nós acreditarmos e estivermos praticando a verdade de Jesus, Jesus levará a gente até a segunda vinda. Certo? Vamos orar. Eu espero que tenham gostado, pequenininha. Mas você sente... Boa noite, Nete. Seja bem-vinda. Mas você sente pela palavra de Jesus a tristeza dele dizendo aos discípulos, eu vou ter que ir. Vocês vão sofrer porque vocês são meus discípulos. Mas se vocês praticar as palavras que eu tenho dito, amando e respeitando um ao outro, eu vou estar com você. E vocês estarão comigo. E tudo que vocês determinarem em meu nome, por estar praticando minha palavra, você receberá. Então, se nós queremos a abundância do céu, as bênçãos dos céus, a proteção do céu, o amor e a misericórdia de Deus, dos verdadeiros pais, nós temos que fazer o que Jesus pediu. Cumprir as palavras e os mandamentos que Deus nos deu. Certo? Então, vamos orar. Obrigado, minha irmã. Nete, seja bem-vinda. Gente, quem não assistiu pela metade, volte e assistir de novo. Um beijo no coração de vocês. Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Bondoso Pai. Nós lendo a palavra de Jesus, a tristeza no coração dele passando por discípulos, como eles iam sofrer por estar dentro da verdade, que o mundo que ele estava não era, mais pertencia a Satanás. Ele estava no mundo pequeno de Jesus, no mundo onde vós ensina a verdade e nos ensina como praticá-la, Pai. Com todo o amor, com toda a paciência que Jesus teve, porque aquelas pessoas não eram preparadas para receber a primeira vinda do vosso filho, o filho legítimo e primogênito teu, Jesus. No entanto, ele teve que pegar, como disse na parábola, vai nessa encruzilhada, pega todos quanto encontrarem, porque os que estavam preparados por vós, que foi preparado durante muito tempo para deixar o templo preparado para o vosso filho, o renegaram, não o aceitaram, o torturaram e o crucificaram. Então nós vemos uma tristeza muito grande na palavra de Jesus. Mas mesmo assim temos um agradecimento muito profundo, porque Ele nos deixou todo o caminho para que quando nós lêssemos a palavra, encontrássemos o Messias, nós ia compreender através do Senhor da segunda vinda tudo o que aconteceu com Jesus e como Ele lutou para deixar e preparar a segunda vinda do Messias. Como Ele lutou para preparar o terceiro Adão e a terceira Eva. Como o Senhor trabalhou 2000 anos de história para que isso acontecesse, protegendo de todas as maneiras, Pai, mesmo com toda a dor e sofrimento que vossos cristãos passaram. Mas o Senhor os protegeu para que encontrasse o Senhor da segunda vida. E nós somos eternamente gratos a Jesus por isso. Por estarmos vivendo nessa era, quando o Filho do Homem está na terra, como Jesus disse. Quando tudo isso estiver acontecendo, Ele estará à porta, ou seja, já estará entre nós. Permita que todas as pessoas possam encontrar vosso filho e vossa filha, o terceiro Adão e terceira Eva, Pai. A filha primogênita vossa, porque não existiu nenhuma Eva. E vosso segundo filho, que se torna primeiro por realizar todas as três grandes bênçãos, que impediram Jesus de ser realizado. E ele ficou na primeira bênção de filho primogênito vosso, quando na segunda bênção ele ia se tornar Pai da humanidade, que era a missão de Adão e Eva. E eles entregaram toda a vossa bênção para Satanás. Então nós te agradecemos por toda a sabedoria que o Senhor nos deu, pelas palavras, não a sabedoria nossa, mas a sabedoria recebida dos verdadeiros pais. Como o Senhor foi magnífico conosco e nos dá conhecimento do que foi a queda, do que é o momento, Pai, da transição do mundo, o que foi que aconteceu e como o Senhor anseia por vossos filhos de volta, para que a gente possa encontrar, praticar e viver junto com a segunda vinda do Messias, Pai. Por favor, permita que todos nós aqui possamos desfrutar dessa era perigosa, mas também, como disse a Mãe Moon, a era de ouro. Quando o Senhor do segunda vinda, quando o terceiro Adão e terceira Eva estão sobre a terra, isso vai acontecer
e não vai mais Satanás obstruir o vosso caminho, e o reino dos céus será feito com aqueles que estarão junto convosco, lutando e praticando vossas palavras e tentando para levar para as outras pessoas. Por favor, abençoe todos da comunidade sagrada que estão trabalhando para isso. Abençoe os cristãos que estão buscando por vós, para que eles tenham força e estejam protegidos para encontrar o Senhor da segunda vinda, o terceiro Adão e terceira Eva, e viver nessa bonança que vai acontecer, que está acontecendo, Pai, sobre a terra, a implantação do vosso reino. Te peço que os protejam, não só esses que estão aqui agora, mas os que virão depois, e as pessoas que puderam vir, e que possa procurar entender o que nós estamos ensinando, que não é nosso, que é de Jesus e dos verdadeiros pais. Te peço que abençoe e os guarde, e através dele a sua casa e sua família. Em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiu. Muito, muito, muito obrigado. Muito obrigada. Uma boa noite a todas as irmãs. E, se Deus me permitir, amanhã eu estou de volta. Um beijo no coração das irmãs. Obrigada. Obrigada, Sueli. Beijo no teu coração.